E aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir com o nosso curso de programação na linguagem C. Bom, a gente vai ver só um básicozinho sobre recursão, tá? Que é uma técnica na qual o subprograma chama a si mesmo. Ou seja, o subprograma ali quando dá o return, ele chama ele mesmo, tá? E fica numa recursão até uma condição de parada. Bom, então como seria um pseudocódigo de uma recursão? Esse programa, na verdade, ele não faz nada, mas é só para vocês verem que todos os programas de recursão têm essa estrutura, tá? Então, um exemplo de recursão, ele recebe um parâmetro inteiro P. Se condição de parada, ou seja, a gente tem que ter essa condição de parada, senão vai ficar num loop infinito, tá? Então, a gente precisa dessa condição de parada. Ele vai retornar um valor específico. Se não, ele vai retornar a recursão e alguma variação desse P, tá? É geralmente assim. Deixa eu dar um exemplo, então, mais concreto para vocês. O fatorial, tá? É um exemplo clássico de recursão, tá? Por exemplo, a gente tem o 5 fatorial aqui. Se vocês olharem, bom, o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente pode ver como 5 vezes 4 fatorial, porque 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. Bom, o 4 fatorial, o que ele é? Ele é 4 vezes o 3 fatorial. E assim por diante. Ou seja, se a gente fosse especificar esse problema, a gente diz que se o n é 0, o fatorial é 1, né? Porque a gente sabe que 0, fatorial de 0 é 1. Se for maior que 0, então o que vai ser? Vai ser o próprio número vezes o fatorial dele menos 1, que foi o que a gente viu aqui nesse nosso exemplo. Então, ó, ele é ele mesmo vezes o fatorial dele menos 1, que é o 5 menos 4, 5 menos 1 é 4. A mesma coisa o 4. A mesma coisa o 3, a mesma coisa o 2, a mesma coisa o 1, tá? Então, a gente especifica o problema dessa forma, então vai ser o n vezes o fatorial dele menos 1. Então, a gente vai fazer uma recursão, tá? E como é que a recursão ela vai funcionar? Então, a gente chama aqui, por exemplo, o fatorial de 3, tá? É um programa recursivo. Ele vai, então, inicializar o bloco, né, do fatorial com o parâmetro 3, tá? O parâmetro aqui é 3. E ele vai... Bom, ele não vai ser 0, a nossa condição de parada vai ser 0, né? Porque o fatorial de 0 é sempre 1. Não vai ser 0, então, o que ele vai chamar? O fatorial de 3 menos 1, que é 2. Esse aqui não vai ser 0 também, então, também vai chamar o fatorial dele menos 1, que também não vai ser 0, então, também vai chamar o fatorial de 1 menos 1, que vai ser 0. Agora vai ser 0 e ele vai retornar 1, tá? E ele vai, então, até agora, ele estava empilhando, tá? Resultados. E agora que a gente tem um resultado definitivo, onde não vai mais empilhar, ele volta. Então, ele traz o resultado para cá. Então, a gente tem que agora, a gente tinha 1 vezes fatorial de 0, tá certo? A gente tem agora um valor para esse fatorial, que é 1. A mesma coisa aqui, o resultado disso aqui vai ser 1. Então, a gente vai trazer de volta para cá. E aqui que a gente tinha 2 vezes o fatorial de 1, esse fatorial de 1 agora tem um resultado, que é 1. E assim por diante até voltar para o 3 e nos dar a resposta, tá? Então, vamos ver o exemplo desse fatorial aqui. Ó, a gente tem, então, aqui no meio, uma variável para guardar o resultado, que vai ser um inteiro. E a gente chama o fatorial de 5. O que é a função fatorial? Recebe um n. Se n é 0, a gente retorna 1. Se não, a gente vai retornar o n
vezes o fatorial de n menos 1. A gente vai, então, escrever o resultado aqui. Então, vamos ver executando. Fatorial de 5 é 120, o que está certo. Então, pessoal, foi isso de recursão e com essa aula a gente termina o nosso curso de programação em C. Obrigada por me acompanharem até aqui e até a próxima.